Pessoal, tudo bem? Olha, até então nós estudamos apenas o projeto de circuitos que obedeciam uma sequência direta, né? Projetados por meio do método intuitivo. Nessa aula nós iremos desenvolver circuitos que não obedecem uma sequência direta, ou seja, que obedecem uma sequência indireta. Conforme eu havia mencionado, o projeto desses circuitos é um pouco mais complicado, porém dá para ser entendido facilmente, certo? Então vamos trabalhar esses circuitos nessa aula de hoje. Conforme mencionado, sequência direta. Eu consigo fazer o projeto de um circuito pneumático de sequência direta por meio do método intuitivo, né? Então é bem simples, como nós vimos nas outras aulas, só que as sequências indiretas, conforme eu havia mencionado, o projeto delas é um pouco mais complicado e nós iremos projetá-la por meio do método de cascata. Existem outros métodos também que vocês podem utilizar, que é o método passo a passo e alguns outros, só que o que eu mais acho conveniente, o método que eu mais gosto para projeto de sequência indireta é o método cascata. Então vamos lá. Antes de eu explicar diretamente como é que nós vamos fazer o método de cascata, nós devemos entender do que se tratam os setores. O setor ele é muito utilizado para o projeto de método de cascata e nós identificamos um setor da seguinte maneira. Vejam a seguinte sequência: A mais, B mais, A menos, B menos. Eu identifico o início de um outro setor sempre que uma letra ou um cilindro se repete. Quando o movimento de um cilindro se repetir, não necessariamente o seu sentido de avanço de retorno, mas quando eu mexer nesse cilindro de novo, eu identifico um novo setor. Então vamos lá, ó. A mais, B mais, A menos. Olha, a partir do momento que o A se repetiu aqui, que o primeiro cilindro se repete, eu estou identificando aqui que iniciou um novo setor. Então, eu faço a divisão nesse ponto aqui de setores. Então, vamos ver como fica. A mais, B mais, quando vai iniciar o próximo A, eu faço o corte, A menos, B menos. Então, aqui eu tenho dois setores, né? Eu vou ter o setor 1, que é o A mais, B mais, o setor 2, que é o A menos, B menos. Vamos ver nesse segundo caso aqui, ó. A mais, B mais, B menos, ó, o B se repetiu, então aí eu vou ter a divisão de setor. Então, eu vou ter dois setores também, o primeiro deles sendo A mais, B mais, o segundo setor sendo B menos, A menos. Vamos ver nesse caso aqui, ó. A mais, B menos, ó, um novo setor aqui, né? B menos, A menos, C mais. Aqui, quando eu chego no C menos, ó, eu tenho a repetição do C. Então, eu vou ter um outro setor. Vamos ver como fica, ó. A mais, B menos. Quando o B se repetiu, cortei um setor. B menos, A menos, C mais. Quando C repetiu de novo aqui, C menos, novo setor. Então, aqui eu tenho três setores, ó. Setor 1, A mais, B mais. Setor 2, B menos, A menos, C mais. Setor 3, C menos, A menos. Certo? Vamos para esse outro caso aqui, ó. A mais, B menos, ó, aqui eu já vou ter um setor, porque o B se repetiu, B menos, C mais, ó, o C não tinha aparecido, então continua, C mais, só que aqui C menos repetiu, outro setor. Então aí eu vou ter um setor aqui, outro setor aqui, vamos ver como fica. A mais,
B menos repetiu, cortou o setor. B menos, C mais, C menos repetiu, outro setor, A menos. Então aqui ó, eu vou ter 3 setores também. Setor 1, setor 2, 3. Por que é importante aí a gente identificar os setores? Porque a partir de agora, nós estudamos, né, que cada cilindro de dupla ação, ele vem acompanhado com uma válvula 5 duas vias que vai fazer a atuação desse cilindro para a direita ou para a esquerda. Nós vimos isso para o método intuitivo. Isso continua valendo para o método de cascata. Isso aí continua. Só que, além disso, nós iremos utilizar o conceito de setores e implementar, olha, mais uma válvula 5 duas vias, que ela vai atuar da seguinte maneira. Eu vou ter aqui, né, duas vias de pressão. Uma delas que será pressurizada por vez. Então, ou essa está pressurizada e essa outra despressurizada, ou o contrário. Uma está pressurizada e a outra despressurizada. E o que é que vai fazer eu decidir qual delas vai pressurizar por vez? O que vai fazer decidir é justamente em qual setor eu estou trabalhando. Se eu estiver trabalhando no setor 1, ela vai essa via aqui ela vai estar pressurizada e o setor 2 despressurizado. Se eu estiver trabalhando no setor 2, essa via vai estar pressurizada e essa outra despressurizada. E como é que eu faço aqui, no caso, a comutação? Olha, eu vi que para o cilindro do lado esquerdo é A mais, do lado direito A menos. Um lado ele promove o avanço, o outro promove o retorno. Aqui para essa nova válvula 5 duas vias, olha, de um lado, se eu atuar do lado esquerdo, eu vou estar pressurizando o setor 1. Se eu atuar do lado direito, eu vou estar pressurizando o setor 2. Então vamos ver na prática como é que a gente cria, né, um circuito pneumático de maneira indireta. Vamos lá. A gente viu que a sequência A mais, B menos, A menos é uma sequência indireta. Por quê? Porque o lado esquerdo ele é diferente do lado direito. Não é isso? Então vamos iniciar o projeto, né, desse circuito pneumático aqui, desse ciclo. Inicialmente, nós vamos iniciar da mesma maneira que a gente fez pelo método intuitivo. Ó. A gente vai colocar aqui um cilindro, esse que vai ser o cilindro A. Aqui do lado esquerdo eu promovo A mais, aqui do lado direito A menos. Outro cilindro com uma válvula 5 duas vias. Aqui eu vou promover B mais e aqui do outro lado eu promovo B menos. Só que, como foi dito, além disso, eu vou ter o quê? Eu vou ter mais essa estrutura aqui de baixo, que do lado esquerdo aqui, eu comuto para o setor 1, e do lado direito, eu comuto para o setor 2. Então, ó, nós teremos assim, né? A via de cima será responsável pelo acionamento do setor 1, a via de baixo pelo setor 2. Então, vamos iniciar o projeto do circuito. Para nós realizarmos o projeto desse circuito, o primeiro passo, e é bem elementar, é eu ver qual é o primeiro movimento de cada setor. Qual é o primeiro movimento? Ó, o primeiro movimento do setor 1, ele é o avanço de A. Olha aqui, ó, o A avançando. Como foi dito? Por onde é que o A avança? Na esquerda dessa via. Então, a primeira ação que nós iremos tomar é exatamente ligar
diretamente o primeiro movimento do setor com a via do setor. Então, ó, o setor 1 é a via de cima, então a gente liga diretamente essa via. Vamos lá para o segundo setor. Qual é o primeiro movimento do segundo setor? Retorno de B, ó, retorno de B. Então, onde é que está o retorno de B? É do lado direito dessa via. Onde é que está o setor 2? É a via de baixo aqui, ó. Então, eu vou ligar diretamente o retorno de B com o setor 2. Esse é o primeiro passo que a gente faz para realizar o projeto de circuitos indiretos. Realizado esse primeiro passo aí, nós iremos dar a sequência normal, igual a gente fez com o método intuitivo. Como é que a gente faz? A gente vai olhar passo a passo o que está acontecendo nesse ciclo. Porém, agora nós iniciamos identificando os setores. Antes da gente ver diretamente o movimento, a gente, antes disso, vê o setor. Então, vamos lá. O movimento inicia no setor 1. Olha o setor 1 aqui, ó. Então, o primeiro movimento que eu irei realizar está atrelado ao início do setor 1. Onde é que eu inicio o setor 1? Aqui, ó, como a gente viu. Então, o primeiro movimento, setor 1, iniciei o movimento aqui à esquerda dessa válvula que a gente acabou de conhecer. Depois do movimento do início do setor 1, é o que? O avanço de A. A gente já realizou o avanço de A, não foi isso? O avanço de A, qual é o avanço de A que é ligado diretamente aqui no setor 1? É a primeira coisa que a gente fez. Depois do avanço de A, nós teremos o quê? O avanço de B. Isso, o avanço de B, que é desse lado aqui, ó. Novamente, a gente sabe que o avanço de A, o movimento anterior ao avanço de B, foi o avanço de A. E quando A avança, ele esbarra, né, no meu 1S2, igual a gente fazia lá. Quando ele esbarra no meu 1S2, ele vai promover esse movimento, né, o avanço de B. Porém, depois que o B avança, ele vai esbarrar aqui, né, em 2S2. Então, você imagina que o avanço de B vai promover o recuo de B. Não. Depois que B avança, agora nós teremos o início de um novo setor. Nós não vamos diretamente para o próximo movimento, nós vamos sempre olhar o início do setor. Então, nós teremos o início do setor 2, não é isso? Então, o fim de curso 2S2, ele irá promover o início do setor 2, aqui, ó, do lado direito dessa válvula direcional, 5 duas vias. Depois do início do setor 2, nós teremos o retorno de B, que já foi previsto aqui, né, no primeiro passo que nós fizemos nesse ciclo, nessa operação. Quando o B retorna, ele esbarra, né? Ele vai promover o retorno de A, promovido pelo fim de curso 2S1, que é o retorno de B. Então, 2S1 ele vai gerar aqui o meu retorno do cilindro A, iniciando o ciclo novamente. Novamente, esse é só um esquema geral, nós iremos fazer na prática agora, utilizando o software, certo? Então, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Olha aqui o esquema. Aqui está a nossa sequência, ó. A mais, B mais, B menos, A menos. E eu estou aqui com minhas duas vias, ó, a de cima representando o setor 1, a de baixo representando o setor 2. Olha, inicialmente, essas duas vias aqui, ó, elas são imaginárias. Por quê? Porque elas não estão associadas a nada.
eu só coloco essas vias para eu me orientar na construção do meu circuito. Ok, então vamos lá para o primeiro passo. Primeiro passo, observar o primeiro movimento, né, do setor 1. Ó. O setor 1 é o avanço de ar. A gente sabe que esse é o cilindro A. O avanço de ar é dado por esse cara aqui. Então, vamos iniciar linkando esse lado ao setor 1. Pronto. Fizemos o primeiro passo. Segundo passo. Não, ainda no primeiro passo, vamos ligar aqui o primeiro movimento do setor 2, ó, que é o retorno de B, B-. Então, dessa maneira, vamos lá pegar esse cara aqui, que é o lado do retorno de B, né, o lado direito dessa válvula 5 duas vias, e vamos linkar nesse de baixo aqui, ó, setor 2. Tá ok? Beleza. E agora? Agora nós iniciamos o ciclo. Olha, se você perceber, o meu ciclo ele termina no setor 2 aqui, né? Ele termina. Ou seja, a parte que está pressurizada quando eu termino o meu ciclo é essa via de baixo. Então, eu vou ter que iniciar pegando pressão da via de baixo. Para iniciar onde? O início do ciclo. Como eu falei, o primeiro movimento é o início do setor 1, né? Então, eu vou iniciar aqui, ó, com um botão. Então, aí eu vou pegar uma válvula 3 duas vias, que ela vai ser linkada, né, aqui do lado que inicia o meu setor 1, não é isso? Só que, como eu falei, essa válvula, para que ela inicie o ciclo, ela tem que estar pressurizada. Ela tem que estar pressurizada. Então, a pressão que eu vou pegar vai ser desse setor 2, porque é o setor que termina o meu ciclo. Então, eu inicio pegando pressão e eu vou colocar, né, aqui um botão, como a gente sempre inicia o ciclo, um botão com retorno por mola, não é isso? E aí nós teremos o primeiro passo do meu ciclo. Eu aperto esse botão, ela é alimentada aqui e inicia o meu setor 1. Iniciou o setor 1, que é o setor aqui, né? Qual é o primeiro movimento? É o A+. Então, o A+, ele já está previsto, ó. Quando eu iniciar, ele pressuriza essa via, que já pressuriza diretamente aqui no meu A+. Quando o A+, ele avançar, ele esbarra no 1S2. E o 1S2, ele promove o avanço de B. Veja que eu ainda estou no mesmo setor, B+, certo? Então, esse fim de curso vai promover o avanço de B. Então, vamos adicionar aqui outra válvula, 3 duas vias, que vai ser com atuação mecânica, o fim de curso, onde esse fim de curso é exatamente o fim de curso aqui, né? 1S2. Então, vamos adicionar. Eu vou linkar aqui. Beleza. Eu tenho que alimentar essa via. A via aqui. A via de está no meu fim de curso 1S2. Onde é que eu alimento ela? Olha, só é se basear no setor que você está trabalhando. Qual setor? Eu estou no primeiro setor. Então, eu vou alimentar essa via por essa via aqui, ó, que é a via do meu setor 1. Então, vamos alimentá-la. Ok. Então, eu estou partindo aqui, né? Realizei, apertei o botão, setor 1, avanço de A avançou diretamente já. Esbarrou no fim de curso 1S2, B avançou.
Quando o B avançar aqui, o que é que vai acontecer? Mudança de setor para o setor 2. Onde é que isso acontece? Desse lado aqui, ó. Desse lado. Então, vamos lá colocar uma via de mudança de setor. Eu vou colocar aqui o meu acionamento mecânico. Quem é que vai promover a mudança de setor? Qual foi o último movimento antes de mudar o setor? B+, o avanço de B. Cadê B+? Ó, aqui, ó. É o fim de curso 2S2. Ele é o último movimento antes de mudar o setor. Então, vamos colocar aqui, ó, 2S2. Eu vou aí, né, tomar pressão justamente para que eu consiga realizar esse movimento. De onde é que eu vou linkar aqui do meu lado direito? De onde é que eu tomo pressão? Eu tomo pressão do setor 1, que é o que está pressurizado até agora, é o setor 1. Então, eu venho aqui, ó, e tomo pressão para alimentar a minha válvula no setor 1. Tá ok? Então, ó, avancei A, esbarrou em 1S2, avançou B, esbarrou em 2S2, mudou para o setor 2, primeiro movimento do setor 2, retorno de B. Olha, esse movimento a gente já previu ele, é o primeiro que a gente viu. Então, tá fácil. Depois do retorno de B, quando o B retorna, ó, ele esbarra em 2S1 e promove o retorno de A. O retorno de A é esse lado aqui, não é isso? Então, ó, basta eu colocar meu último movimento aí, que é essa válvula com fim de curso. Quem é o fim de curso? 2S1. Então, vamos lá, vamos colocar um fim de curso aqui, com o rótulo 2S1. E aí eu vou promover com esse fim de curso 2S1 o retorno de A. De onde é que eu tomo pressão aqui para realizar esse movimento? Olha, eu não estou trabalhando no setor 2, então eu vou ter que tomar pressão aqui, ó, no setor 2. Então, eu venho e tomo pressão para o meu setor 2. Perfeito. Inicialmente, o meu ciclo está realizado. Agora vamos ver o seu funcionamento. Então vamos lá, eu vou dar o play aqui. E aí, tá vendo que o setor 2 ele inicia pressurizado, eu tomo pressão para pressurizar o setor 1. Então qual é o movimento? A mais, B mais, B menos, A menos. Então vamos iniciar aqui, né? A mais, B menos, A menos. A mais, B menos, A menos. Dá para ver? Se vocês perceberem, ora, uma via fica toda pressurizada, ora a outra. Veja, quando eu estou trabalhando no setor 1, a via de cima fica pressurizada. Quando eu estou trabalhando no setor 2, a via de baixo fica pressurizada. A mais, B menos, A menos. Então, a gente conseguiu aí, né, projetar o circuito com a metodologia cascata para sequências indiretas. Vocês veem que é um pouquinho mais complicado do que o método intuitivo, né? Como de se esperar.